Bem-vindo ao 5 Minutos Europa, o único espaço que dá voz a todos os candidatos. Chegou ao Parlamento Europeu em 2009, eleito pelo PSD. O eurodeputado volta agora a concorrer, mas numa lista conjunta PSD-CDS, a que chamam Aliança Portugal. Paulo Rangel, obrigada por ter aceito o nosso convite. O desafio é agora, em 5 minutos, rigorosamente 5 minutos, expor a sua ideia sobre a Europa. Começava por lhe perguntar o que é que une PSD e CDS no plano europeu. Basicamente, une a convicção europeia. Ambos os partidos são a favor de mais integração e de que parte da solução dos problemas dos países europeus, incluindo Portugal, passa por um reforço da construção europeia. Une também o realismo, a ideia de que só propomos soluções que são viáveis. Numa construção a 28 é uma construção muito complexa e nisto nos diferencia muito do Partido Socialista, que faz propostas que muitas delas são puramente fantasiosas. E, em terceiro lugar, une a prioridade para estes 5 anos, que é o emprego e o crescimento. Todas as nossas propostas apontam para a criação de postos de trabalho e para a indução de um crescimento forte no espaço europeu que alavanque também o crescimento em Portugal. Considera que estas eleições são um teste ao governo? Eu penso que não. Eu penso que estas eleições são um teste a alguma coisa, são mais depressa um teste à oposição do que um teste ao governo. Portanto, o que está aqui em causa é escolher os representantes de Portugal nas instâncias europeias. E, portanto, é fortalecer a posição de Portugal na União Europeia. Em todo caso, se alguém quiser ver um teste nacional, esse teste será com certeza ao Partido Socialista e a António José Seguro. Mas por que não também ao governo? Porque, sinceramente, se olhar, as pessoas neste momento não põem estas eleições, não a veem como um teste ao governo. O governo, obviamente, tem uma maioria absoluta, que está mais que estabelecida na Assembleia da República. As eleições europeias não têm repercussão sobre a governabilidade e, portanto, não me parece que haja aqui qualquer teste ao governo. Como eu digo, até pela forma como tem sido gerida a pré-campanha e a campanha eleitoral, não tenho dúvidas de que o Partido Socialista é que se sente a ser testado nestas eleições. Mas não subscreveria a expressão que se lixem as eleições? Não, isso é uma expressão que eu nunca subscreveria, embora compreenda que o que ela quer dizer, ela tem um significado importante, que é este, é o de que nós temos de trabalhar em Portugal e nas instituições europeias sem pensar nos resultados eleitorais. Mais vale fazer aquilo que é bom para Portugal, que é bom para o interesse geral dos portugueses e perder eleições, do que estar a cometer erros, como se cometeram, por exemplo, em 2009, em 2010, em 2011, que nos trouxeram à bancarrota, com o intuito de ganhar eleições. Ganha-se eleições, mas perde-se o país. Portanto, eu percebo o sentido dessa expressão, embora não a usasse. Qual é o maior problema que a Europa enfrenta neste momento? Eu penso que o maior problema, se eu tivesse que escolher um só, é o desemprego. Portanto, penso que neste momento todo o esforço das instituições europeias e dos Estados-membros deve ser feito no sentido de criar políticas que afastem o desemprego. Nós propomos na Aliança Portugal fechar o mercado único digital, o que permitirá uma indução ao crescimento de 2%. Propomos fechar o mercado único clássico, que ainda não está concluído, dos bens e serviços, mais 2%. O tratado com os Estados Unidos, mais 1%. A economia do mar, que no caso português permitirá um imenso aproveitamento, porque nós somos o país talvez com o maior território marítimo da União Europeia. A questão da integração energética, nomeadamente permitindo um novo corredor entre a Península Ibérica e a França, para nós podermos exportar parte da nossa energia. Portanto, no fundo, há aqui um conjunto de medidas que nós propomos e que podem alavancar o crescimento, seja da Europa como um todo, seja de Portugal, enquanto Estado que tem uma enorme percentagem das suas exportações destinadas à Europa. A União Monetária é viável sem uma União Orçamental? Eu penso que neste momento a União Monetária é claramente viável. Durante a crise de 2009, 2010, quando começou a crise das dívidas soberanas, levantaram-se dúvidas. Entretanto, este Parlamento Europeu, muito por obra do Partido Popular Europeu, a que pertencem o PSD e o CDS, ambos nesta coligação Aliança Portugal, foi capaz de fazer o seguinte: criar o chamado Six-Pack, Two-Pack, Semestre Europeu, 3 pacotes legislativos que criaram a tal coordenação orçamental, foi capaz de criar a União Bancária, neste caso dando um papel muito importante ao Banco Central Europeu na supervisão e criando um fundo de resolução para os bancos em dificuldades e, portanto, sendo assim, nós já criamos as estruturas que permitem neste momento assegurar que o euro é uma conquista irreversível e, portanto, que os países do euro podem estar seguros nos mercados internacionais. E a mutualização da dívida é inevitável? Eu acho que a mutualização da dívida é um objetivo a médio e longo prazo.
Que é médio e longo prazo? Seguramente depois desta legislatura, portanto não é para estas eleições. E nesse aspecto eu acho que é muito importante dizer aos portugueses que o Partido Socialista está a falar de uma mutualização da dívida, que o seu próprio candidato, Martin Schulz, disse que está fora da agenda. Que países como a Holanda, onde o Ministro das Finanças é socialista, a Finlândia, o Ministro das Finanças é socialista, a Áustria, em que o Primeiro-Ministro é socialista, a Alemanha, em que os socialistas estão no governo, rejeitam categoricamente para já. Portanto, o nosso caminho, o caminho do PPE e da Aliança Portugal, é fazer a mutualização a médio prazo.